O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, são 12 horas em Patrocínio. Estamos iniciando o nosso comentário do dia. Hoje, nessa sexta-feira, e ao mesmo tempo também encerrando os nossos trabalhos da semana. Mas falamos ontem aqui, ontem dia 11, foi exatamente o dia do advogado, dia do garçom, dia do estudante. E nós recebemos aqui, através do nosso e-mail, o jornalismo @ Grupo Difusora, aqui na nossa emissora, nós recebemos uma nota da OAB, que se tivéssemos recebido antes, nós teríamos lido essa nota aqui durante o programa. Ela chegou mais tarde, né, no nosso e-mail. Nota de repúdio e manifestação sobre a agressão sofrida por advogados da comarca de Patrocínio no exercício da profissão. Nota assinada pela doutora Angélica Ferreira, presidente da 65ª subseção da OAB de Patrocínio, e doutor André Luiz Barreira, delegado de prerrogativas. Mas a nota diz o seguinte: a comunidade de Patrocínio e região tomou conhecimento esta semana de fatos que ocorreram com 2 distintos, respeitados e renomados advogados que foram agredidos no exercício da profissão durante uma audiência que se realizava no juizado especial desta comarca de Patrocínio, audiência esta conduzida pela juíza titular. Os advogados nesse dia foram amplamente assistidos pelo delegado de prerrogativas, Dr. André Luiz Barreira, que atua na função de atender aos advogados que se veem ofendidos no exercício profissional, cuidando para que possam atuar da forma mais livre e ampla possível, defendendo e lutando pelo direito e pela justiça. A 65ª subseção da OAB de Minas Gerais, Patrocínio, por sua presidente, doutora Angélica Ferreira, diante da ofensa de advogados no exercício profissional, manifesta esta nota de repúdio em defesa dos ofendidos e de todos os advogados e advogadas de nossa comarca, em especial nesse dia 11 de agosto de 2016, dia em que orgulhosamente comemoramos o Dia do Advogado. O advogado, no exercício de suas funções, presta serviço público, exercendo verdadeira função social, pois, primordialmente, zela pelo respeito à ordem jurídica que regula a vida em sociedade. Por isso, os advogados e advogadas não devem ser vistos como meros defensores de seus clientes, vez que a advocacia visa a construção da justiça social, do bem comum, de proteção das necessidades e anseios do interesse da sociedade e principalmente do Estado. Ora, qualquer agressão ao advogado ou advogada em exercício profissional é verdadeiro ataque, em última instância, ao Estado democrático de direito. Quanto mais o advogado for respeitado, mais os direitos dos cidadãos estarão garantidos. A OAB Minas Gerais manifesta enorme preocupação com o ocorrido, repudia veementemente qualquer tipo de conduta, seja ação ou omissão, verbal ou física, proferidas contra advogados e advogadas no exercício profissional. Atuará diretamente para que todas as autoridades, judiciárias ou não, conduzam seus trabalhos prevenindo e reprimindo atos contrários à dignidade e falta de urbanidade com os advogados, em forma que tomará as providências cabíveis para a defesa das prerrogativas da advocacia, neste e em todos os casos que lhe vier ao conhecimento. Não existe democracia sem justiça, não existe justiça sem advogado. Assinado, como já falamos aqui, a nota pela doutora Angélica Ferreira, presidente da 65ª subseção da OAB de Patrocínio, e o doutor André Luiz Barreira, delegado de prerrogativas. Esta, então, a nota de repúdio, divulgada ontem à tarde, como já falamos, no Dia do Advogado, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo fato que aconteceu aí nessa semana, que já é do conhecimento de todos. Bom, mais uma vez, então, nós, aproveitando que ontem foi o Dia do Advogado, nós cumprimentamos o nosso corpo de advogados do Patrocínio, que é excelente, muito bom, né? Todos eles têm notório saber jurídico. Então, os advogados, mais uma vez, pelo seu dia ontem, o nosso abraço. Bom, para encerrar o nosso programa de hoje, a Promotoria Eleitoral de Patrocínio, da nossa comarca, se reunida ontem com os representantes de partidos,
para dizer que a tabela de gastos para vereador e também para prefeito ela foi reduzida, né? Esse foi o comunicado. Antes, o nosso companheiro Zé Antônio já havia divulgado aqui, antes dessa modificação, dessa alteração, a tabela que o prefeito poderia gastar nessas eleições até R$341.340,12. E o vereador poderia gastar R$65.153,63. E a nova tabela divulgada pela promotoria eleitoral ontem, na nossa comuna, no Fórum da Comarca, a nova tabela é a seguinte, reduziu bastante. O prefeito só pode gastar, então, R$270.138,14. E o candidato a vereador pode gastar até R$48.717,87. Quer dizer, né? Reduziu bastante para prefeito. E vereador, esse aí, R$48.717,87. Prefeito, repetindo aqui, nessa nova tabela, só pode gastar até R$270.138,14. Olha, é bom ficar atento a isso aí, porque, né, evidentemente que depois dessa mini-reforma eleitoral, que foi muito pouco, muito pequena, mas, de qualquer maneira, alterou algumas coisas aí que tem que ser obedecidas pelos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais. Cuidado com relação ao Caixa 2, a doação de empresas está proibido, e uma série de coisas aí, tem que prestar muita atenção. Bom, a justiça eleitoral, ela é burocrática, né? Então tem que prestar muita atenção na divulgação. E achamos que, na nossa opinião, que tanto a promotoria eleitoral quanto o juiz eleitoral, né, deveriam dar mais esclarecimentos à população, dar mais esclarecimentos principalmente ao eleitor. Essas orientações são muito bem passadas, evidentemente, para os candidatos, mas há orientações da Justiça Eleitoral também para, né, os eleitores. Então achamos necessário que a Justiça Eleitoral procure a imprensa, né? Nós já convidamos. Acontece que nós já falamos, com todo respeito, mas a Justiça Eleitoral é muito burocrática. Mas então que haja mais às vésperas das eleições, mais atenção da Justiça Eleitoral para com os eleitores também. Porque qualquer alteração, modificação para os candidatos são chamados, tomam conhecimento, se errar tem que ser punido mesmo. Mas orientações aos eleitores tem que haver também. Então nós solicitamos a ele, Justiça Eleitoral, que divulgue, através da imprensa, para conhecimento dos eleitores, o que é que eles devem fazer também em cada eleição. Vou ficando por aqui com o nosso comentário do dia. A todos um abraço, voltamos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Venho com o companheiro Zé Antônio, Rádio Comunidade, os nossos convidados. A todos um abraço, boa tarde, bom final de semana e até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência.